Já imaginou ser pega no seu pior momento, arrastada em público para todos verem sua vergonha, com pessoas ao redor segurando pedras prontas para tirar sua vida? Uma mulher viveu isso. Estava prestes a ser executada quando foi levada até Jesus. O que ele faria? Condenaria conforme a lei exigia ou mostraria misericórdia, contradizendo as Escrituras? O dilema parecia não ter saída, mas a resposta de Jesus mudaria para sempre nossa compreensão sobre justiça e perdão. Era uma manhã comum em Jerusalém. O sol começava a dourar as paredes do templo enquanto as pessoas se reuniam para ouvir aquele professor da Galileia que falava como ninguém. Jesus estava sentado, ensinando com palavras que acalentavam o coração dos simples e desafiavam os sábios. Você consegue imaginar? Pessoas de todos os tipos, mães com crianças no colo, trabalhadores cansados, idosos apoiados em bengalas, todos reunidos, bebendo cada palavra. O ambiente era de paz, até que vozes alteradas começaram a se aproximar. De repente, o círculo de ouvintes se abriu. Um grupo de homens importantes, escribas e fariseus com suas roupas imponentes e expressões severas, arrastavam uma mulher pelo braço. Dá para sentir o constrangimento no ar. Ela estava desalinhada, talvez com roupas rasgadas às pressas, cabelos desgrenhados, olhos vermelhos de tanto chorar. Você já se sentiu completamente exposto e humilhado? Ela tremia, mantinha o olhar fixo no chão, enquanto todos os olhares se voltavam para sua vergonha. Mestre, disse um dos líderes religiosos com voz alta para que todos ouvissem, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. A multidão sussurrava. Algumas mulheres baixaram os olhos, enquanto homens olhavam com curiosidade indiscreta. Na lei, Moisés nos ordenou apedrejar tais mulheres, continuou o fariseu, sua voz calculadamente respeitosa, mas com um brilho desafiador nos olhos. Mas o Senhor o que diz? Era uma armadilha perfeita, daquelas que não deixam saída. Você consegue perceber a astúcia daquela pergunta? Se Jesus dissesse, apedrejem-na, onde estaria sua mensagem de amor e perdão? E se respondesse, deixem-na ir, estaria contradizendo a lei de Moisés. A mulher, que mal conseguia respirar de tanto medo, talvez contasse os segundos para seu fim. Quantas vezes na vida nos sentimos encurralados, sem saída como ela? Jesus não respondeu imediatamente. Em vez disso, fez algo extraordinário. Inclinou-se para a frente e começou a escrever com o dedo na terra. Imagine a cena. O burburinho da multidão diminuindo, pescoços se esticando para tentar ver o que aquele homem estava escrevendo no pó. Os acusadores se entreolhavam, confusos com aquela reação inesperada. O que Jesus estaria escrevendo? A Bíblia não nos conta. Seriam os pecados daqueles homens, trechos da lei, ou talvez os nomes das pessoas presentes, com suas próprias falhas? Os fariseus insistiam, pressionando-o por uma resposta. Consegue sentir a tensão aumentando? Aqueles homens queriam uma resposta agora. A mulher provavelmente mal respirava. Foi então que Jesus se ergueu, olhou diretamente para os acusadores, aquele olhar que parecia enxergar a alma, e pronunciou palavras que ecoariam pelos séculos. Aquele que estiver sem pecado entre vocês, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Você já teve aquela sensação de ser completamente desarmado por uma frase? Foi o que aconteceu. Jesus não negou a lei, não diminuiu a gravidade do pecado, mas virou o espelho para cada pessoa presente. Depois calmamente voltou a se inclinar e continuou escrevendo no chão. O silêncio agora era diferente. Um silêncio de consciências sendo examinadas. Aqueles homens que minutos antes pareciam tão seguros de sua retidão, agora se viam diante de suas próprias falhas. Um a um, começaram a se retirar. Primeiro os mais velhos, talvez porque a idade traga consciência de nossos muitos tropeços na vida. Você consegue visualizar? As mãos que antes seguravam pedras agora as deixavam cair silenciosamente. Passos, afastando-se, olhares baixos. A mulher, que esperava sentir a qualquer momento o impacto das pedras em seu corpo, ainda estava ali, viva, tremendo, sem entender o que acontecia ao seu redor. Por fim, só restaram Jesus e a mulher no centro daquele círculo. Os curiosos permaneciam à distância, observando. Jesus se ergueu novamente e olhou para ela, não com um olhar de condenação que ela provavelmente vira nos olhos dos outros, mas com algo diferente. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Sua voz era gentil, como quem fala com alguém de valor. Ela respondeu, talvez ainda incrédula. Ninguém, Senhor. Eu também não a condeno, disse Jesus.
Você consegue imaginar o alívio, como quando um peso esmagador é tirado do peito e você pode respirar novamente. Acrescentou palavras que traziam tanto perdão quanto direção. Vá e não peque mais. Não era uma condenação, mas um convite para uma vida nova. Jesus não diminuiu a seriedade do erro, mas ofereceu à mulher algo que ninguém mais ofereceu, uma segunda chance. Essa história, que encontramos no Evangelho de João, capítulo 8, nos mostra algo extraordinário sobre Jesus. Ele conseguiu honrar a justiça sem abrir mão da misericórdia. Você já sentiu esse dilema? Quando sabe que algo está errado, mas também sente compaixão pela pessoa que errou? Jesus nos mostrou que não precisamos escolher entre verdade e amor, podemos exercer ambos. Pense na mulher saindo daquele círculo. Para onde ela foi? Como foi seu dia seguinte? A Bíblia não nos conta, mas podemos imaginar. Talvez tenha sido a primeira vez que ela se sentiu verdadeiramente vista, não apenas pelo seu erro, mas como pessoa. Quantos de nós vivemos temendo ser definidos por nossos piores momentos? Jesus mostrou que nossos erros não precisam ser nossa sentença final. E os acusadores? Imagine-os voltando para suas casas, pensativos. Aquelas pedras que carregavam eram pesadas não apenas nas mãos, mas em seus corações. Jesus não os humilhou publicamente, não apontou dedos. Simplesmente os convidou a olhar para dentro antes de condenar os outros. Você já notou como é mais fácil ver os erros alheios que os nossos próprios? Como nos sentimos justos ao apontar falhas que não cometemos? Há outro detalhe fascinante. Onde estava o homem? O adultério envolve duas pessoas, mas apenas a mulher foi arrastada em público. A injustiça do julgamento seletivo é evidente. Muitas vezes escolhemos condenar apenas um lado da história, não é mesmo? Jesus, porém, não entrou nesse jogo. Sua resposta desafiou não apenas a hipocrisia individual, mas também a injustiça coletiva daquela sociedade. O que Jesus escreveu no chão permanece um mistério que intriga estudiosos há séculos. Talvez isso nos lembre que nem tudo precisa ser exposto. Em nossa era de redes sociais e exposição constante, existe sabedoria em manter certas coisas entre nós e Deus. A descrição de Jesus protegeu a dignidade de todos os envolvidos, inclusive dos acusadores. Você já pensou como seria nossa sociedade se praticássemos mais essa qualidade? Eu também não a condeno. Essas palavras devem ter soado como música aos ouvidos daquela mulher. Mas Jesus não parou na misericórdia. Vá e não peque mais foi um chamado à transformação. O perdão verdadeiro não é apenas deixar o passado para trás, mas abraçar um futuro diferente. Jesus acreditou na capacidade daquela mulher de mudar quando todos só viam nela o erro. Você já experimentou alguém acreditando em você quando você mesmo duvidava? Este encontro transformou para sempre a vida daquela mulher. De condenada à morte a recebedora de uma nova chance. De objeto usado para uma armadilha a pessoa valorizada por Jesus. De pecadora exposta à filha perdoada. Consigo imaginar seu caminho para casa, as mesmas ruas, o mesmo corpo, mas um coração completamente renovado. Como seria olhar para o céu naquele dia e saber que ganharam um amanhã que parecia impossível? Hoje, milhares de anos depois, essa história continua nos desafiando. Quando seguramos pedras para atirar nos outros, julgamentos, críticas, condenações, as palavras de Jesus ecoam: aquele que estiver sem pecado. Não é um chamado à cegueira moral, onde tudo é permitido, mas um convite à humildade. A consciência de que todos nós, em algum momento, precisamos da mesma misericórdia que tão rapidamente negamos aos outros. O mais incrível é que o único ali que tinha o direito de condenar, Jesus, o sem pecado, escolheu não fazê-lo. Isso não significou aprovar o erro, mas separar a pessoa de suas ações. Você consegue fazer isso? Ver além das falhas de quem te machucou? Oferecer segundas chances como recebeu de Deus? Este é talvez o desafio mais difícil que essa história nos apresenta. Quando pensamos, por que Jesus não a condenou? Encontramos a essência de sua missão. Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo, como nos diz João, capítulo 3, versículo 17. Cada pessoa, a mulher adúltera, os fariseus hipócritas, você e eu, somos todos igualmente necessitados da graça divina. A diferença está em reconhecer essa necessidade ou viver na ilusão de nossa própria justiça. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu,
Deixe um like carinhoso para me animar a continuar. Se inscreva no nosso canal para não perder as próximas histórias que vão alimentar sua alma. E me conta aqui nos comentários. Qual parte dessa história mais mexeu com você? Fico esperando sua resposta. Que Deus abençoe grandemente sua vida.